Olá, eu sou a doutora Elaine Cruz e é muito bom, claro, receber você mais uma vez no nosso programa Equilíbrio Emocional. Nós estamos discorrendo sobre este livro, Equilíbrio Emocional, Personalidade Transformada pelo Fruto do Espírito, da minha autoria, lançado pela CPAD, que você encontra inclusive em e-book. Eu quero hoje continuar conversando com vocês sobre os distúrbios, na realidade sobre as mazelas do nosso eu, da nossa personalidade. Claro, como é que a gente trata questões tão sérias que tem a ver com a nossa alma, coisas que a gente vai introjetando, que a gente vai acumulando ao longo dos anos e que muitas vezes quando a gente se converte a gente precisa parar para pensar naquilo que precisamos permitir que o Espírito Santo mude em nós. Página 27 eu digo, na verdade, que muitas pessoas aceitam Jesus. Às vezes não podem fazer uma terapia psicológica, não podem estar sempre todos os dias de culto no gabinete pastoral, mas podem sim permitir que o Espírito Santo trate a sua personalidade, os seus distúrbios, coisas que estão em nós, que às vezes nós nos acostumamos a ela. Muitas vezes o parente diz assim, mas você sempre faz dessa forma, e a gente diz, eu sou assim, você já casou comigo, eu já era assim, eu vou ser sempre assim. E na verdade, quando a gente fala de evangelho, essa não é uma frase que a gente possa usar. Quando alguém coloca para nós uma crítica que tem a ver com defeito, nossa, ninguém gosta de ter os seus defeitos apontados. Ninguém, desde o bebê até nós adultos, ninguém gosta que apontem os nossos defeitos. As qualidades as pessoas podem falar à vontade, elogios são sempre muito bem-vindos, mas apontar defeitos, que é uma característica humana, é algo que incomoda, mas nós, quando de fato servimos a Deus, é importante a gente parar para pensar, fazer uma autoanálise e ponderar, será que eu realmente sou assim? E é por isso que nós estamos aqui conversando. Quem sabe aí, colocando alguns espelhos para que a gente se mire, para que a gente se olhe, para que a gente olhe acima de tudo para dentro da gente. Uma outra personalidade que precisa ser tratada é a chamada histriônica. É aquela pessoa que usa de uma autodramatização, página 26, teatralidade, manha. Você conhece adultos manhosos? Você conhece adultos que fazem manha, que tudo, como a gente diz assim, é um cavalo de batalha, para tudo fazem tempestade em copo d'água? Pois é. A expressão exagerada das suas emoções, muitas vezes se tornando pessoas impróprias, apresentam preocupação excessiva com relação ao fato de que elas querem chamar a atenção. São pessoas manhosas, são pessoas que o tempo inteiro querem chamar a atenção para si mesmas, porque elas têm uma dificuldade muito grande de lidar com o não. Elas têm uma dificuldade muito grande de lidar com o sucesso do outro. Elas têm uma dificuldade muito grande de lidar com a grama do outro, que ela sempre acha que está mais verdinha do que a dela. E quando ela faz isso, ela deixa de avaliar a qualidade dos seus relacionamentos, a qualidade do seu casamento, a qualidade dos seus filhos, porque ela acaba vendo sempre vantagens em ser alguém que não é ela, ter alguém que não é quem ela tem, e muitas vezes causa tantas questões dentro de casa. É aquela mãe que muitas vezes está sempre comparando um filho com um primo, com um colega, e sempre o primo ou o colega são melhores do que aquele filho. Aquela pessoa que faz manha, a vida diz não pra gente. Nem sempre, na verdade, na grande maioria das vezes, a gente recebe sim. Quantas orações a gente faz, elas não são realmente, de uma forma automática, são respondidas. Quando Deus faz de forma automática, é milagre. E Ele é capaz de fazer isso, porque um dos nomes dele é o Deus que é já. Mas a gente tem um Deus que sabe o que é melhor pra gente. E às vezes a gente pede alguma coisa e depois o tempo passa e a gente dá graças a Deus. Quando a gente olha para trás e pensa, graças a Deus, Deus não atendeu aquela minha oração lá atrás, porque senão não seria bom para mim a vida. Pessoas infantis,
pessoas imaturas, pessoas inconsequentes, que já são adultos, mas continuam agindo como se fossem adolescentes. Pessoas que gostam de fazer mimimi. Você já ouviu falar de mimimi? Mimimi é aquela pessoa que tem sempre algo para reclamar, para apontar, para dizer que não é bom. Eu me lembro muito do exemplo de Moisés. Deus chama Moisés no meio da sarça ardente e ele põe tantas desculpas, que ele não sabia falar, quem era ele para entrar, e Deus vai respondendo, aí chega uma hora que Deus diz, ok, Moisés, leve Arão. Não era para Arão ter ido, era para Moisés, o chamado era para Moisés, mas Moisés fez tanto mimimi e tantas questões que ele colocou diante de Deus. E é muito interessante, né? Que a Bíblia diz que Deus se ira e fala, ok, Moisés, não era bem isso que eu queria. E é muito interessante como muitas vezes a gente faz exatamente da mesma forma. Essas pessoas histriônicas têm muita preocupação excessiva com a sua atratividade física e capacidade de sedução. Pessoas que gostam de seduzir, pessoas que às vezes, infelizmente, mesmo casadas, acham que é o máximo quando todo mundo olha para ela, quando todo mundo acha que ele é desejável, quando na verdade a atração e o desejo tem que estar para dentro do casamento, para o cônjuge. Se não é casado, não tem que estar atraente para ninguém. Tem que estar bem, tem que estar elegante, tem que estar bonito, mas é muito diferente de literalmente querer os holofotes todos voltados. Pessoas manhosas, pessoas que precisam ser mudadas. Deus não gosta de crente manhoso, Deus gosta de crente maduro, de pessoas sábias, de pessoas prudentes, de pessoas que sejam, que tenham maturidade, estatura de varão perfeito. Uma outra personalidade que precisa da mudança de Deus é a que nós chamamos de anancástica. A pessoa tem muita preocupação com detalhes, com regras, com listas, com ordens, organização, esquemas. Aquelas pessoas que são perfeccionistas ao extremo. Claro que querer uma casa organizada, uma mesa organizada, um trabalho organizado é ótimo, mas é muito complicado você lidar com uma pessoa que não confia em ninguém, porque só ela sabe fazer, só ela sabe agir, só ela tem as respostas, só ela pode ter a última palavra. Tudo tem que acontecer da forma daquela pessoa, porque ela é a sabe tudo. Pessoas assim afastam cônjuges, afastam amigos. É cansativo trabalhar com uma pessoa que sempre é a certa, que não reconhece os valores dos outros, que não sabe, muitas vezes, trabalhar com alguém, porque ela tem muita dificuldade de confiar, porque, na verdade, só ela sabe fazer. Ela quer que todos se submetam exatamente à sua maneira de fazer as coisas. E ela tem muita relutância em permitir que outras pessoas trabalhem com ela ou façam as coisas junto com ela. Uma outra característica de algumas pessoas que a gente chama de tipo dependente. São pessoas que têm relutância em expressar seus desejos, exigir direitos ou fazer exigências, ainda que razoáveis, às pessoas da qual ela depende. Pessoas que têm sempre medo de serem abandonadas, até porque muitas vezes já foram. Pessoas que estão sempre muito preocupadas com o que o outro vai pensar e ela acaba muito dependente do que o outro pensa, do que o outro deseja, do que o outro acha que ela tem que fazer. Ela não consegue tomar decisões sem consultar um monte de gente e ainda assim fica preocupada quando toma uma decisão que não é aquilo que ela gostaria, mas o medo maior é, e se não for o que o outro espera de mim? A gente tem que estar muito preocupado sim, mas é com o que Deus espera de nós. Nós temos que ter, sim, uma dependência constante de um Deus que a gente serve. E aí sim, Ele é que tem que gerenciar a nossa vida. Ele é que tem que marcar os rumos da nossa vida. Ele não nos abandona, Ele não nos deixa sozinhos. Se é para depender, que a gente dependa
de Deus. E claro que uma outra que eu falo no livro, que essa é complexa, mas a gente vai trabalhar aqui sobre a ansiedade, exatamente o que a gente chama da personalidade ansiosa. Uma pessoa que tem sentimento persistente, página 26, de receio, tensão, apreensão e tem a crença de ser socialmente inépta, pessoalmente desinteressante, inferior aos outros. É uma pessoa que sofre. Se ela tem que falar em público, ela sofre quando ela tem que se expor, porque ela sempre acha que ela não é capaz, que ela não consegue. Claro que isso é fruto de uma criação, isso pode ser fruto de coisas que ela já ouviu: você não serve, você não presta, você não sabe, você não consegue, você não é bom, você não é capaz, você não vai conseguir, você não faz nada direito. Quantas coisas que às vezes os pais falam que marcam filhos pro resto da vida. Mas a gente tem um Deus que diz pra gente: diga ao fraco, eu sou forte. A gente tem um Deus que é fiel, a gente tem um Deus que cuida de nós. Por isso, por maior que seja o problema, a dificuldade, o entrave, a barreira, a gente levanta a cabeça e a gente crê naquele que pode fazer todas as coisas. O lindo é que quando a gente vem para o Evangelho, todas essas mazelas e estruturas da nossa personalidade que não estão ajustadas, o Espírito Santo pode ajustar. E o que eu mostro nesse livro é exatamente isso, como fruto do Espírito, como é que o Espírito Santo trabalha na nossa vida e nos vai ajustando, nos fazendo parecidos com Deus. Muitos, quando chegam à igreja, precisam sim de um tratamento especial, de uma ajuda especial, mas a gente tem o Espírito Santo para tratar o nosso eu. A grande maioria das pessoas, quando chega ao Evangelho, vem com a personalidade adoecida, às vezes sofrida, marcadas, com traumas, com dores, com vivências, com histórias de vida. Às vezes só da gente ouvir, a gente fica pensando como é que essa pessoa conseguiu passar por isso sem Deus. Claro que Deus já cuidava, claro que Deus já amava. E é muito lindo, porque sempre que uma pessoa se converte, ela começa a pensar na vida dela, ela consegue enxergar a mão de Deus, o cuidado de Deus, o livramento de Deus, o amor de Deus na vida dela, mesmo quando ela não tinha Deus. Mas agora que a gente tem Deus, agora que o Espírito Santo habita dentro de nós, toda disformia, tudo aquilo que não condiz com a personalidade que Deus quer que nós tenhamos, isso a gente precisa deixar o Espírito Santo tratar. Muita gente chega na igreja com toda a sua capacidade mental e psíquica para experimentar de forma voluntária e permissiva a atuação do Espírito Santo na nossa vida. Nós precisamos, para isso, como eu digo aqui, ser inteligente para perceber o que é que eu preciso mudar. Qual é o meu traço? Qual é a minha característica? Quando é que eu magoo? Quando é que eu erro? Quando é que eu peco? Quando é que eu crio uma situação e depois eu me arrependo? O que é que eu preciso mudar em mim? Tenho que deixar de ser ansioso? Tenho que parar de fazer manha? Tenho que parar com paranoias? Tenho que deixar de ser impulsivo? Autoanálise. A gente precisa olhar para dentro da gente e perceber o que que eu preciso mudar. O que que precisa mudar em mim? Na minha forma de perceber, na minha forma de viver, na minha forma de lidar com as pessoas. Não podemos ser filhos de Deus e continuar ferindo pessoas que amamos. Não podemos ser filhos de Deus e continuar machucando outros irmãos queridos, porque nós precisamos sempre entender que carecemos de Deus, precisamos de Deus. E para chegar aos céus, a gente tem que ter uma vida santificada. E santificação tem tudo a ver com a permissão para que o Espírito Santo haja, trabalhe, cure as nossas mazelas, para que toda a nossa personalidade seja tratável, modificada pela ação sobrenatural. Isso não é uma terapia, isso não é um pensamento positivo, isso não é um dom, não é algo instantâneo não, mas é um tratamento diário, sobrenatural, com a nossa permissão, que o Espírito Santo vai fazer na minha vida e na sua vida. E cada dia a gente aprende a ser o melhor de nós mesmos, amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.